Consultório CBN. E nós recebemos hoje aqui no estúdio da CBN Londrina o doutor Luiz Cripa, que é urologista. O doutor já veio outras vezes aqui, seja bem-vindo. Doutor, bom dia. Muito bom dia, eu que agradeço o convite. Normalmente o doutor vem aqui para falar sobre a saúde do homem, já que nós estamos em novembro azul, incentiva ainda mais os homens a se cuidarem e irem até o médico. Doutor, como está hoje a situação dos homens? Ainda existe aí uma diferença grande? As mulheres vão mais ao médico do que os homens? Isso aí acho que é um tabu clássico que vem diminuindo ao longo dos anos, mas sim, a gente notou recentemente nos últimos anos, né, o aumento da frequência dos homens ao consultório médico. A gente tem alguns homens mais jovens, inclusive, que começam a se preocupar com 30, 40 anos e querem sempre fazer exames periódicos e sempre ver como é que está a sua saúde, né? Mas sempre a mulher se cuida mais, tanto que a mulher morre mais tarde do que a gente, né? O homem morre mais cedo porque ele se cuida menos. Então eu acho que isso aí, nós não vamos ver inverter isso aí enquanto estivermos vivos, mas tem melhorado sim, o homem tem procurado mais, a população está envelhecendo mais, então com o aumento da expectativa de vida, as doenças surgem mais, consequentemente, diagnostica-se mais doenças da idade do idoso, né, no caso. Quando que o homem deve ir aí pelo menos, né, se não estiver com nenhum sintoma, ir ao médico pelo menos todos os anos? Relacionado à próstata, o que a gente recomenda? A gente sabe que o câncer de próstata ele aumenta a sua prevalência com o envelhecimento do homem, certo? Então, conforme o homem vai ficando mais velho, isso agrega risco dele desenvolver um câncer de próstata. Então, a gente sabe que se ele está envelhecendo, então acima dos 50 anos, esse risco de câncer de próstata vai aumentando progressivamente a cada ano. E se ele tiver fator de risco, o fator de risco que a gente diria além da idade, principal para desenvolver o câncer, é a hereditariedade. Então, se ele tem parentes de primeiro grau na família que tem câncer de próstata, a gente recomenda que ele comece mais cedo, aos 40 ou 45 anos. Hoje, não existe essa regra tão engessada quanto era antes. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia, até pouco tempo atrás, indicava que todos os homens acima de 50 anos que não tiverem fator de risco devem ir ao urologista anualmente. E todos os homens que tiver fatores de risco devem ir a partir dos 45. Hoje é um pouco mais flexível isso, porque a gente sabe que cedo também? Ou um pouco mais cedo, porque existem alguns tumores mais agressivos que são diagnosticados mais cedo, e até alguns homens um pouco mais tarde. Mas a depender do câncer de próstata, porque existem alguns mais agressivos, outros mais indolentes, menos agressivos. Então isso deve ser discutido com o paciente no consultório. Eu sempre procuro entender qual é a ânsia desse paciente, se ele quer ou não ser avaliado anualmente, se ele prefere ser avaliado a cada 2 anos. Lógico que o meu papel é, para esse paciente, se ele tem um risco aumentado de desenvolver um câncer de próstata, eu devo falar para ele que não, para o senhor 2 anos é muito, então eu devo ver o senhor a cada 6 meses ou uma vez por ano. Então hoje não existe mais antigamente era bem engessado, 50 anos se você não tiver fator de risco e 45 se você tiver fator de risco. Mas hoje você consegue ter uma flexibilidade maior. O senhor falou do câncer de próstata, é claro que esse mês existe essa campanha aí para incentivar. Qual é a funcionalidade da próstata no homem? Exatamente. A próstata, muita gente não para pensar que ela é um órgão reprodutivo. Ela tem uma função fundamental na reprodução. Ela produz o sêmen, uma grande parte do sêmen, em torno de 50% a 60% do sêmen, é líquido prostático, que contém uma série de nutrientes cuja função é nutrir o espermatozoide, fazendo com que ele chegue até o óvulo e consiga fecundar o óvulo. Então, a função da próstata é basicamente reprodutiva, mas ela é uma glândula que faz parte do sistema urinário, do aparelho urinário, e é uma sede de várias doenças. Dentre elas, o câncer de próstata, o aumento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia da próstata, que é quando a gente fala o homem tem uma próstata aumentada, né? Isso todos os homens vão passar conforme vão envelhecendo. É claro que uns vão ter uma próstata maior, outros menor, mas todos vão ter a hiperplasia da próstata. E as infecções prostáticas também, que a gente chama de prostatites, que também podem acontecer com os homens conforme o envelhecimento. Então o senhor falou que é normal esse aumento da próstata. Quando que ele é preocupante? Exatamente. O aumento da próstata, e é aquilo que eu sempre explico aos pacientes, o tamanho não é documento. Não existe um valor de corte, de tamanho de próstata a partir da qual ela torna-se preocupante. Existe uma série de sintomas que o paciente vai começar a apresentar
diferentemente do câncer de próstata. A hiperplasia da próstata é aquela que costuma apresentar sintomas e é o que faz o paciente me procurar no consultório. O câncer de próstata não. Só vai ter sintomas nas fases mais avançadas e aí, geralmente, quando ele procura, a gente perdeu o time de fazer o tratamento adequado. Então, não existe um tamanho X de próstata a partir do qual ele começa a ter problema. É muito pessoal. Tem homens que com próstatas, a próstata tem em média 20 a 30 gramas. Só para dar um tamanho, do tamanho de uma noz, sabe? Então, o homem, às vezes, com próstatas de 40, 45, 50 gramas, ele já tem muitos sintomas. E tem alguns outros homens que a próstata chega até 100, 150 gramas para que ele comece a desenvolver sintomas. Como que nós vamos saber isso? Fazendo o preventivo anual, entendeu? Por isso que a gente frisa a importância, não só para o câncer de próstata, mas para o próprio desenvolvimento da hiperplasia da próstata. Ou seja, um homem com câncer de próstata, não necessariamente ele esteja com a próstata aumentada. Exatamente, são duas coisas diferentes. Ele pode sim também ter uma hiperplasia da próstata, mas ele pode não ter a hiperplasia. E o homem com hiperplasia de próstata, que é o aumento da próstata, não necessariamente tem câncer de próstata ou vai desenvolver o câncer de próstata. Eu disse dos sintomas. Quais os sintomas que os homens que estão nos ouvindo aqui vão falar, opa, isso me preocupa? Para o aumento da próstata. Isso. A gente lembra que a próstata ela fica embaixo da bexiga. Eu sempre gosto de fazer uma analogia a uma válvula. Ela é uma válvula que abre quando você vai urinar e fecha quando você segura a urina ou quando você não quer urinar. Então, se ela vai aumentar com o passar do tempo, ela vai dificultar a saída da urina. Então, os sintomas são urinários. Diminuição da força do jato urinário, dificuldade para urinar. Aquele homem que geralmente a mulher dele percebe. Ele entra no banheiro, antes em 2 minutos ele urinava. Agora ele fica 10 minutos dentro do banheiro. Ele demora para urinar. Ele termina de urinar, vai escovar o dente, dá vontade de novo. Ele precisa voltar para terminar de urinar. Começa a acordar várias vezes à noite para urinar. Isso é um dos grandes sintomas de que podem sugerir para a gente que a próstata está crescendo. Antes ele não acordava para urinar, ele deitava às 10 e acordava às 6 da manhã. Agora ele está despertando às 2 da manhã com uma necessidade intensa de urinar. Então, esses sintomas de dificuldade de micção são os principais sintomas que sugerem que ele está passando pelo aumento da próstata. Qual é o tratamento, doutor? Inicialmente, o tratamento é medicamentoso. Então, a gente faz uma avaliação. Nessa avaliação existe a dosagem do PSA, que é o exame de sangue, tão clássico, o toque retal, o famoso e discutível toque retal, exames de ultrassom. O ultrassom ele é fundamental para ver o tamanho da próstata, se está acontecendo um acometimento da bexiga. Lembrando que a bexiga é um músculo que faz força o dia todo para que você consiga urinar. Então, quem urina, eu sempre falo isso para os pacientes, não é a próstata, é a bexiga. É a bexiga contrai a urina, contrai a musculatura para esvaziar a urina quando você tem vontade. A partir do momento que a bexiga começa a fazer muita força para esvaziar a bexiga por conta de uma obstrução da próstata, a bexiga pode ter repercussões. Como toda musculatura, assim como a musculatura do nosso corpo pode enfraquecer ou hipertrofiar, a musculatura da bexiga também. E isso a gente consegue ver essas repercussões no ultrassom. Então, a partir de toda essa avaliação, a gente vê se esse paciente vai ser inicialmente tratado com remédio. Existem medicamentos que facilitam a micção. Mas diminui? Existe um remédio, sim, que a gente usa em associação, que ele diminui o tamanho da próstata, mas ele mais previne o crescimento da próstata do que diminui. Então, em longos anos de uso da medicação, o paciente pode sim ter uma diminuição da próstata. Caso mesmo com o tratamento medicamentoso, ou dependendo dos sintomas e consequências que ele está tendo no aumento da próstata, a gente indica tratamento cirúrgico também para a diminuição do tamanho da próstata propriamente dito. Certo. Nós estamos conversando com o Dr. Luiz Cripa, urologista. Inclusive, ouvinte, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente. O nosso número é o 3032 1500. É só mandar uma mensagem de WhatsApp. O doutor vai ficar aqui conosco nesse bloco respondendo também as nossas perguntas. O senhor falou do aumento. Pode ser que um homem tenha um aumento da próstata e não sinta nada. É bem comum isso. Às vezes você recebe um paciente de 60 anos com muitos sintomas, tomando remédio há 4, 5 anos, que a gente chama de falha no tratamento medicamentoso, e que você indica cirurgia para ele. E ele fala, mas eu tenho um amigo da minha idade que não sente nada, não tem nada. Mas assim, cada pessoa é cada um tem um corpo, e cada próstata tem um sintoma a apresentar. Próstata. E até para o aumento da próstata, a gente tem usado bastante a ressonância, porque ela traz uma precisão muito grande na dimensão da próstata. Ela consegue dimensionar bem o tamanho da próstata,
para a gente poder programar o tratamento no caso do aumento benigno da próstata. E quando existe a suspeita de um tumor, um nódulo, a ressonância também me mostra a localização do nódulo. Porque o próximo passo, a partir do momento em que a gente suspeitou que existe uma alteração na próstata, é a biópsia da próstata. Então, para fazer a biópsia, a ressonância é um exame que me mapeia muito bem o tecido prostático. Precisão maior. Exatamente, para que o radiologista que faz a biópsia da próstata consiga fazer melhor, né? Certo. Doutor, foi diagnosticado com algum nódulo na próstata. A partir daí, quais são os tratamentos? Certo. Fez a biópsia, confirmou que nós temos um câncer de próstata. A partir daí, o tratamento é extremamente individualizado. Então, cada paciente, a depender da idade, a depender das comorbidades, então esse paciente é um paciente hipertenso, diabético, tabagista, descontrolado, tem uma boa função cardíaca, não tem, tudo isso vai depender para que a gente indique o tratamento para ele. Basicamente, o tratamento curativo que a gente oferece para os pacientes é a cirurgia, que é igualmente eficiente à radioterapia, que também é uma outra opção terapêutica. Eu, como cirurgião, puxo a sardinha para o meu lado e ofereço o tratamento cirúrgico que envolve a remoção completa da próstata. Esse é o principal tratamento que nós temos a oferecer hoje, né, aos pacientes. Muito complicada essa cirurgia? É uma cirurgia grande, né? Então a gente enquadra ela no rol das cirurgias de grande porte. Por quê? É uma cirurgia que mexe na pelve do paciente, a pelve que é a bacia, né, que é uma área estreita, então é uma área de difícil acesso. Antigamente a gente fazia a cirurgia aberta, clássica, e tínhamos bastante consequências, sequelas, como disfunção erétil, incontinência urinária. A cirurgia foi evoluindo gradativamente aos anos, passamos para a cirurgia laparoscópica, que é a videolaparoscopia, a famosa cirurgia por vídeo que os pacientes sabem, e hoje nós fazemos a cirurgia robótica, que é nada mais do que uma laparoscopia, mas auxiliada por um robô, comandado por um console, em que o cirurgião comanda esse console. O que isso traz? Um aumento na precisão na cirurgia. Então, apesar de ser uma cirurgia grande, hoje ela é muito segura e com ótimos resultados por conta dos avanços que a gente teve nos últimos anos, né? Retirada a próstata, né? Claro, a funcionalidade aí é que esse câncer termine e a pessoa fique curada. Mas o que ela pode sentir depois? Exatamente, o objetivo é a cura, né? Então, a partir do momento em que a gente retira a próstata, é sempre importante frisar ao paciente que ele não vai mais ejacular. Isso é uma coisa que simples, mas que às vezes você esquece de falar para o paciente, você se preocupa tanto em tratar ele do câncer, em curar ele do... Então você vai lá, faz uma bela cirurgia, tira o câncer dele. Que é o mais importante, a cura, né, doutor? Deu tudo certo a cirurgia, o paciente está bem, ele já está no pós-operatório, aí ele chega para você com 30 dias de cirurgia, doutor, eu não consigo mais ejacular. Pois é uma sequela importante que deveria ter sido falada no pré-operatório, né? Então assim, se é uma coisa que eu sempre lembro de explicar ao paciente, você não vai mais ejacular, porque a próstata é quem produz o líquido ejaculado. E já não tem mais? E as principais sequelas a curto e médio prazo, que é a incontinência urinária e a disfunção erétil. Isso é gradual não, é pessoal, cada paciente, a depender da sua... Pode ou não. Exatamente. Depende do tamanho do tumor, depende da situação em que estava na hora da cirurgia, tudo isso vai depender para que você possa sentar com o paciente no pós-operatório e falar, a chance de você ter uma incontinência urinária é baixa, é média ou alta, assim como a disfunção erétil também. A gente consegue falar em porcentagem de cura quando a gente fala de câncer de próstata? Sim, depende do grau do tumor. A gente classifica os tumores de próstata em baixo, médio e alto risco, a depender do tipo histológico em que a gente identifica. Quando esse tumor é de um tipo histológico bom, que é o baixo grau, esse paciente tem mais de 95% de chance de cura. Olha. Então a cura é muito alta. Mas para que você tenha um tumor de baixo grau, baixo volume de doença, é aí que entra o motivo por qual estamos aqui, né? Que é o Novembro Azul, a prevenção e a detecção precoce do câncer. De nada adianta ele fazer uma detecção tardia e você pensar em altas chances de cura, porque quanto mais tarde o diagnóstico é feito, mais difícil é a cirurgia ou menos opções terapêuticas você vai ter para oferecer para ele, consequentemente as chances de cura são mais baixas, né? É interessante isso, né? Porque já que a gente está falando desse incentivo, desse tratamento, na verdade, do diagnóstico precoce, né? É preciso ir com regularidade, né, doutor? Porque às vezes um homem pode estar com câncer de próstata e não está sentindo nada. Porque o câncer de próstata, nas suas fases iniciais, é assintomático. Assintomático. Então, assim, não é esperado que o paciente com um nódulo de 1 centímetro na próstata, por mais que seja um nódulo maligno,
não é esperado que esse paciente tenha sintomas. É claro que, a depender da localização do nódulo, mais para dentro da próstata, ele pode sentir alguma coisa eventual, mas não é esperado que ele tenha sintomas. A gente espera que o paciente com doença na próstata, por câncer de próstata, desenvolva sintomas nas fases mais avançadas. Aí já complicou mais. Exatamente, em que pode haver uma invasão dos tecidos locais e até a disseminação metastática que a gente fala, né? Para outros órgãos, fígado, pulmão e ossos, que são os principais, né? Certo, doutor, a gente falou então do câncer de próstata. O senhor também relatou, antes da gente entrar aqui no ar, que um outro motivo dos homens buscarem aí o atendimento de um urologista seriam os cálculos renais. Exatamente. É quando já está com uma dor, uma cólica insuportável. Geralmente o paciente com cólica renal que nunca teve a cólica renal, ele não vai ao urologista, ele vai ao pronto-socorro, né? Porque já está com uma Ele dor. teve uma dor enorme. que ele não sabe de onde tem, uma dor muito forte, que geralmente não melhora com um analgésico simples em casa, e ele procura o atendimento. E aí, então, é encaminhado ao urologista, né? Então, assim, o cálculo renal, ele atinge em média de 8 a 12% da população. Então, existe uma prevalência. Mais homens? Mais homens, um pouco maior nos homens, jovens, aí dos 30 até os 50 anos, em que a prevalência é maior. Então, o paciente que já tem cálculo renal, já sabe, já fez algum tratamento, já fez um ultrassom, geralmente ele vai com regularidade, porque ele não quer mais sentir essa dor. Agora, o homem que nunca teve, ou a mulher que nunca teve, só descobre quando teve a cólica e foi ao pronto-socorro, né? Como prevenir? Tem como prevenir, doutor? As 3 medidas básicas que a gente usa e que servem para prevenir são aumento do consumo de água, cuidado com o excesso no sódio e as proteínas de origem animal, principalmente carne vermelha, que são as que aumentam o risco do paciente desenvolver o cálculo renal. Então, eu sempre oriento aumentar a ingesta de água, diminuir o sal e cuidado com o excesso de carne vermelha. E o tratamento vai depender da quantidade de... Isso, o tratamento depende do tamanho do cálculo, a localização dele. Então, quando o paciente tem cólica, a gente faz um exame de ultrassom para diagnosticar onde está esse cálculo. Se o cálculo estiver entupindo o canal na saída, na maioria das vezes precisa de um procedimento cirúrgico para retirar. Se o cálculo for de um tamanho pequeno, que ele possa eliminar espontaneamente, a dor estiver controlada, os exames normais, a gente consegue esperar até que esse paciente elimine o cálculo. E ele deve fazer um acompanhamento nutricional para o resto da vida, porque ele vai ter um risco aumentado de ter cálculo para o resto da vida dele. Tá certo. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela presença na CBN Londrina. O doutor Luiz Cripa, urologista. Muito obrigada, seja bem-vindo sempre e Eu até que a próxima. agradeço. Até mais.